Saudações gamers, o meu nome é Johnny Retro do canal Retro Raider e eu estou aqui no Piado do Pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez o episódio vai ser focado num aniversário especial. The most anticipated epic adventure of the year will never come to a theater near you. Final Fantasy VII. PlayStation. Final Fantasy VII foi lançado no dia 31 de janeiro de 1997 no Japão. Ou seja, há 25 anos. Como não sou o maior especialista em RPGs, decidi convidar João Mateus, mais conhecido como Johnny Retro no canal de YouTube Retro Raider e também comentador no programa Retro Gamers, da plataforma Advance, da SIC. Numa conversa à volta deste aniversário, falámos da importância deste jogo na cultura pop, partilhámos alguns fun facts e tentei perceber se vale a pena jogá-lo nos dias de hoje. Sem mais delongas, partilho então a conversa dedicada a Final Fantasy VII. Espero que gostem. Olá João, muito obrigado por estares aqui no Piado Pardal, é mesmo uma grande honra e um prazer que tu estejas aqui para falar especialmente sobre os 25 anos de Final Fantasy VII. Mas antes de falarmos sobre esse aniversário redondo, eu quero que faças uma pequena apresentação sobre quem é que tu és, o que é que tu fazes dentro da comunidade de gamers e isso. Faz aí uma pequena apresentação. Acima de tudo, sou um gamer, pá. Sou um jogador. Tenho este bichinho desde os meus 5 anos de idade, quando um amigo do meu pai me pôs a jogar Streets of Rage numa Mega Drive. E depois, com o tempo, sabes que eu sempre tive um pouco de tendência em tornar-me um pouco nos hobbies que gosto. Pá, eu acho que o meu primeiro hobby, a minha primeira grande paixão, e continua a ser a minha maior paixão, continua a ser a música. Pá, eventualmente aprendi a tocar guitarra, tive bandas, etc. Epá, no gaming é um pouco diferente, porque eu não sei nada de game design, nem de programação, nem nada do género, mas senti a necessidade de criar conteúdos dentro deste universo, não é? Ok. E então em 2017 comecei um canal de YouTube, o Retro Raider, que é um canal em inglês, já mesmo com o intuito de poder chegar ao máximo de pessoas possíveis, não numa perspectiva de crescer enquanto criador de conteúdo ou ter muitos subs, não era de todo esse objetivo, mas realmente de poder partilhar as minhas vivências e as minhas opiniões com o máximo número de pessoas possível, porque eu acho que gaming é isso mesmo. Eu acho que este hobby realmente é um intercâmbio brutal para a gente conhecer malta e tem sido uma aventura. Fiz alguns projetos engraçados. Estou neste momento a trabalhar em mais alguns. Sim, de momento. Mas basicamente sou isso, não sou um apaixonado por videojogos. Sim, também és comentador no programa Retro Gamers da Advance SIC. Retro Gamers na Advance, sim. E pronto, já és comentador aí há quanto tempo? Relembra-me lá. O Retro Gamers há 2 anos. Vai fazer 2 anos, não é? Vai fazer 2 anos, sim. Ok. Um ano e meio, sim. Um ano e meio. Vai fazer 2 anos. Está bem, Exato. muito bem. Portanto, estás cá para além de nós já nos conhecemos há uns anitos, verdade seja dita, estamos aqui para celebrar os 25 anos do lançamento de Final Fantasy VII, mais concretamente os 25 anos do lançamento no Japão. E como RPGs nunca foram a minha praia, decidi convidar uma pessoa que conhece bem esse género de videojogos e, portanto, estás cá como fã de Final Fantasy e como conhecedor de jogos deste género. Portanto, para as pessoas que podem estar a ouvir e que se calhar não estão totalmente familiarizadas com este videojogo, consegues tentar explicar assim resumidamente a importância de Final Fantasy VII na indústria dos videojogos, na altura em que foi lançado? O Final Fantasy VII, isto é assim, obviamente que já havia muita coisa dentro do universo dos RPGs, aqui mais na Europa e nos Estados Unidos, não é? Agora, o que é certo é que foi uma realidade, isto até meados dos anos 90, foi uma realidade muito diferente
daquilo que se vê no Japão. Porque, epá, assim como nós cá temos jogos de desporto e o FIFA, epá, no Japão era RPGs. Aquilo é uma coisa cultural, eles realmente tinham muitos, muitos RPGs. Depois, epá, devido a variadíssimas coisas, tanto culturais como certos jogos que os desenvolvedores e os publishers japoneses do Japão achavam que eram demasiado difíceis, se calhar aqui para nós, não é? Houve muita coisa que realmente não saiu cá. O que acontece? O Final Fantasy VII marca ali a diferença, é um jogo muito, muito importante por vários motivos. Não foi o primeiro RPG japonês a sair aqui no Ocidente, mas foi o primeiro grande, grande sucesso a nível mundial de um RPG japonês fora do Japão. Foi também o primeiro grande RPG 3D, não é? Porque, pá, repara, nós vimos de uma era onde tudo o que se jogava era 2D, principalmente a nível de RPGs, porque nós hoje em dia, em retrospectiva, olhamos para jogos como o Secret of Mana, um Chrono Trigger, que são coisas que saíram no Ocidente, e são jogos lindíssimos, mas na altura, pá, quando saiu Final Fantasy VII, nós realmente já estamos na era do 3D, e todo aquele conceito de open world, de uma narrativa super, super rica como aquele jogo, realmente, e a própria banda Sim. sonora, não é? Do Nobuo Uematsu. Tinha que ser. Exatamente, pá, esse grande gênio. Epá, realmente foi uma coisa, pá, fora de série. E acho que pelas minhas pesquisas e também fazendo assim uma pequena reflexão pessoal, eu acho que este jogo foi muito importante porque trouxe o género RPG para o mainstream. E acho que, além do RPG, também a própria série Final Fantasy, apesar de já existir vários jogos e ser uma franquia já com uns aninhos. Sim, e tiveste grandes jogos do Final Exatamente. Fantasy antes do 7. E também foi também a grande diferença deste jogo, foi também o facto de ter-se estreado numa consola sem ser da Nintendo, porque até então Final Fantasy era uma franquia associada à Nintendo, só que depois quando foi o salto para Exatamente. 3D, dado que a Nintendo 64 não tinha as capacidades e não tinha o horsepower que os desenvolvedores queriam, eles migraram para a PlayStation por causa da questão dos cartuchos e dos CDs. Exatamente foi essa a questão, porque assim, eu até, embora tenha sido uma era que eu não tenha vivido de perto, porque eu não tive Super Nintendo, não tive contato quase nenhum com a Super Sim. Nintendo dos anos 90 e tampouco com RPGs como aqueles que eu mencionei, o Chrono Trigger, etc. Mas o que é certo é que eu pessoalmente considero a era dourada dos RPGs realmente aquela aliança incrível que houve entre a Squaresoft, a velhinha Squaresoft, e a Nintendo. Só depois por várias questões, também jogadas de bastidores, eles Sim. zangaram-se e aliaram-se com a Sony, pronto, neste caso. lhes deu essa liberdade total e deu-lhes a tecnologia para poderem fazer o Final Fantasy VII. Atenção, aquele jogo na altura, aquele saiu com Sim. 3 CDs, aquilo era uma Sim. loucura. E na altura tinha um orçamento muito elevado para os parâmetros da época. Claro que depois viria a ser ultrapassado pelo Shenmue uns anos depois, mas pelas minhas pesquisas, Sim. deixa-me só aqui confirmar os valores, superava, deixa ver, os 80 milhões de dólares na altura, em 97. Portanto, e 97, e atenção, teve um período de desenvolvimento de 3 anos, porque foi de... Sim. Não, e repara uma coisa, tu hoje em dia tens coisas incríveis como em termos cinematográficos, como o The Last of Us, ou um Red Dead Redemption, etc. Mas o Final Fantasy VII aquilo era cinematográfico. Sim, as cutscenes, então os first motion videos principalmente. Só que depois vais ver a gameplay, os bracinhos do Cloud são copos de vidro. Não sei se reparaste. Sim, não sei tem se já mãos. reparaste. Eu depois estava a preparar-me aqui o podcast e estive a ver alguns vídeos de gameplay para me relembrar, para refrescar a memória do Final Fantasy VII. E depois estava a ver o boneco do Cloud. E depois começo a olhar para os braços. Para começar a ter os braços super inchados. Parece que é primo do Samuel Massas. Sim, mas depois se tu olhas aquilo ao contrário, os braços do Cloud parecem aquelas figuras de copos. Sabes? Aquela figura clássica quando estás tipo num restaurante a ver... É tipo um boneco da Playmobil atarrachado. Sim, olha, sim, realmente é uma boa comparação, de facto. Mas sabes na altura o que é que eu pensava? Quando eu jogava Final Fantasy VII, eu achava que era... Imaginava quem me dera que os gráficos dos bonecos no combate, não é? Na parte turn-based,
conseguissem ser assim no jogo todo. Eu na altura pensava nisso. Yeah, yeah, yeah. E que memórias pessoais que tenhas com este jogo? Lembras-te da primeira vez que jogaste? Claro, claro. Epá, eu caí. Hoje em dia, epá, e se calhar a maior parte do pessoal que acompanha os meus projetos sabe que epá, eu sou um gajo dos RPGs. Não é só aquilo que Sim, eu jogo, mas é o que eu mais jogo. Epá, mas quando eu tinha 8 9 anos de idade, quando saiu o Final Fantasy VII, não era essa a minha realidade, meu. O que eu jogava maioritariamente era jogos de plataformas, alguns jogos de luta, etc. Eu não fazia a mínima ideia do que eram RPGs japoneses. Não fazia a mínima ideia. O que acontece foi que uma amiga minha, que ela é da terra ela é da Beira Baixa, de uma vila que se chama Idenha Nova, uhum, ela veio estudar para Lisboa, que ela era muito mais velha que eu, ela vinha para a faculdade. Os nossos pais eram amigos, etc. Pronto, o que acontece? Ela, quando vem para Lisboa, compra uma PlayStation. E ela compra a PlayStation com o Final Fantasy VII. E ela não gostou daquilo. E o que acontece? Como ela veio viver aqui para a minha zona, ela também chegou a dar explicações de português. ok, Nós jogávamos bué, e às vezes eu levava os meus jogos para a casa dela, punhamos a jogar, sabe, a jogar Tekken, punhamos a jogar Crash Bandicoot, etc. Epá, e ela detestou o Final Fantasy VII. Até te vou ser sincero, eu acho que ela nunca passou, porque eu lembro que ela tinha lá o cartão de memória, lá com o save, eu lembro de estar a ver jogar aquilo. Eu acho que ela não passou do primeiro boss, meu, do gajo o escorpião. ok. Ela, Sim, sim, sim. eu acho que ela não chegou a fazer aquela primeira fase introdutória. Então ela deu-me o Sim. jogo, ela deu-me o jogo. E E tu continua. tinhas que idade? Tinhas que idade, tu? Mais... Pá, eu era muito puto mesmo. Eu diria que isto se calhar, eu não consigo precisar se isto já foi finais de 97, inícios de 98, mas sim, eu tinha pá aí 9 anos, meu. Yeah, Tinha pá aí fogo. 9 anos. E Só que ela eu deu-te assim o Final Fantasy VII de mão beijada. vi um Final Fantasy VII, sim. Está ali, tenho ali carinhosamente guardado, ainda funciona. Epá, yeah. E foi assim. E depois pronto, eu desde puto sempre tive muito contacto com a língua inglesa. Uhum. Tendo aquela idade eu já falava inglês. Epá, e apaixonei-me pelo género, meu. Agora vou-te ser sincero, eu acho que acabei o Final Fantasy VII, já tinha sido o Final Fantasy VIII. Foi muito tempo. Pois. Foi muito, muito, muito tempo. E também era diferente nessa altura. Uma pessoa, nessa altura, a internet não estava tão desenvolvida como está hoje. Quer dizer, Nada, nada. eu nem sei Mas se tu tinhas internet em casa nessa altura. não. Pois, eu acho que eu Não também tinha. não, eu acho que não tinha. E se Eu eu digo uma tive. coisa, o computador tinha. O computador Sim, tinha, digo-te sim, porquê. Porque eu já tinha tido algum contacto com RPGs, só que era mais ali do lado dos dungeon crawlers, estás a ver? Tinha jogado Diablo, ok, mas em termos de RPGs japoneses, pá, os dois grandes RPGs japoneses que realmente a mim me introduziram a este universo foi o Final Fantasy VII e foi o Pokémon. sim, Acho que são os grandes RPGs, principalmente da minha geração. sim, sim. Não, mas eu só aqui concluí uma ideia. O que acontecia muito na altura, quando a gente estávamos a jogar um determinado jogo, se a gente não soubesse como passávamos certa parte, nós ficávamos ali empacados. Ficávamos, olha, pronto, não. Sim, 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 sim. E só depois, antes, eu lembro-me perfeitamente, eu tenho muito esta memória disto quando assistia ao meu irmão mais velho jogar jogos tipo King's Quest ou Sim, sim, sim. assim jogos da LucasArts, assim também de point and click. Eu lembro perfeitamente que havia uma certa altura que eu ficava preso num puzzle, num quebra-cabeças, e eu lembro-me de ficar, então, mas a gente não vai continuar o jogo? Eu, pois, não dá para continuar, tipo, a gente não consigo perceber o puzzle. E depois, só anos mais tarde, ou meses depois, é que foi tentar uma coisa diferente e depois resolvíamos o puzzle. E depois, era isto, ei, que estupidez, ou isto era difícil. Ou Yeah. então ia-se a secções de revistas, de walkthroughs, para tentar perceber como é que se passava certa parte. E deve Sim, ter sido isso também o porquê de teres demorado tanto tempo a passar também. Porque agora hoje em dia, sim. se ficarmos presos em alguma parte, metemos YouTube, walkthrough Final Fantasy VII e depois o nome do boss. E depois Sem pronto. dúvida. Houve dois ali, houve dois dungeon crawlers que eu joguei muito no final dos anos 90, ao mesmo tempo que joguei os Final Fantasies, o 7 e o 8, Uhum. principalmente. Foi o Diablo. Eu acho que o Diablo é mais ou menos da altura do Final Fantasy 7 até. Eu acho que o Sim, Diablo é ali mesmo finais de 96, inícios de 97. E foi um jogo que eu adoro, que é o Darkstone. Só que lá está, embora sejam RPGs, os Dungeon Crawlers são, epá, é diferente, tá a ver? Porque é muito.
epá, é hack and slash, estás Sim, a sim, ver? sim. Agora a cena de uma narrativa daquelas, um jogo tão forte em termos de história, com várias personagens, E várias vários peripécias também, outcomes. que tem o famoso spoiler de Final Fantasy VII, que não acredito que quem não esteja a ouvir não conheça esse spoiler, mas mesmo assim não vou dizer, da morte de uma certa personagem marcou a indústria dos videojogos e até hoje é falado pelos fãs e até mesmo por não fãs, porque foi uma morte tão impactante que Foi, ah, e digo-te uma coisa, entristece-me porque é possivelmente das personagens sim, que eu menos invisto no jogo. Porque sendo que aquilo vai dar, e pá, e estou nas tintas. E é ganda healer, não é? sim, exatamente. Pois como isto, o Final Fantasy VII agariou vários fãs ao longo dos anos, entre eles tu. Tu tens Uhum. uma peça da tua coleção, dos teus artigos, que é de Sim, facto bastante particular, que é uma versão física de um homebrew de Final Fantasy VII. Podes, eu sei o que é que vais falar, yeah. é basicamente, pelo que eu vi, graças a um vídeo teu do canal Retro Raider, é basicamente um remake, ou seja, É um demake, em exatamente. vez de ser um remake, é um remake de Final Fantasy VII em 8 bits. Podes falar um bocadinho sobre isso? Claro, opa, eu quando eu me comecei a meter neste universo do retro gaming, quando é que comecei a meter foi mesmo a estudar, entre aspas, o que era, que sistemas é que havia que não saíram cá, coisas que eu perdi, etc. Pá, e ao mesmo tempo comecei a descobrir toda uma comunidade que hoje em dia epá, é enorme, mas que eu não sabia que existia, que é realmente há malta nos dias de hoje, e que já fazia na altura, digamos, quando eu comecei isto, estou a falar tipo 2009, 2010, malta que faz jogos hoje em dia para plataformas antigas. Uhum. Tanto jogos homebrew, no sentido em que são jogos cujo código é todo feito de raiz, ou seja, é literalmente um jogo feito de raiz, ou então também a comunidade de ROM hacking, que é disto que estamos a falar, que não deixam de ser homebrews, no sentido em que são jogos caseiros, não é? Mas são jogos onde o código é alterado, os sprites, etc. Ora, este projeto do Final Fantasy VII, o D-Make, originalmente isto foi um hack que saiu em Taiwan, se não estou em erro. Só que, epá, nunca tinha sido traduzido, era muito tamanhoso, era muito clunky, Sim. etc. Então, um hacker bastante conhecido desta comunidade, que é o Lugia 2009, ele agarrou nesse código desse jogo, depois reuniu também aquilo foi quase do trabalho dele, mas ele também teve alguns colaboradores que lhe fizeram alguns desenhos de sprites e acho que também o ajudaram na banda sonora, etc. Então ele refez aquilo tudo. Ele agarrou basicamente em sprites de outros Final Fantasies da NES barra Famicom, ok? Tipo Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Uhum. mudou os sprites todos, mudou o código, meteu a banda sonora e o que tu tens ali é um Final Fantasy VII realmente na NES. O jogo é muito mais reduzido, não tem as partes todas, tem um princípio, meio e fim, mas não tens aquele percurso todo, não tens o arco todo completo, mas aquele jogo é literalmente o Final Fantasy VII tivesse saído pá, em finais dos anos 80, inícios dos anos 90. Fogo. Isto, Pá, é absolutamente delicioso. Agora, eu não imagino o que teria sido se este jogo tivesse saído na altura. Não consigo imaginar. Porque está tudo lá, até o title screen, estás a ver com aquele arpeggio sim. do Final Fantasy, está tudo lá, meu. Fogo, é incrível. Isto prova imenso que existe uma grande comunidade de fãs à volta deste jogo e acho que, independentemente se não gostarmos ou não deste género e deste jogo em específico, é preciso tirar o chapéu a estes fãs, Exato. porque é de E já facto. agora, se me puderes deixar só dar Claro, uma dica ao pessoal que nos está a ouvir, malta, se vocês querem este ROM este jogo do remake do Final Fantasy VII, para já se estão a comprar o cartucho, certifiquem se estão a comprar o cartucho com as legendas em inglês, com o ultimate patch do jogo e não paguem mais de 20€ por aquilo. Pá, aquilo que vocês veem lá no eBay, não sei o que, 70 paus, aquilo não vale 70 paus. O ROM está disponível online gratuitamente, sim. portanto, pá, E pronto, e foi o experimentem. Public Service Announcement do Johnny Retro. Sim, Obrigado. sim. E já agora, a título de curiosidade, e quando estava a preparar este programa, este podcast, na semana em que estou aqui a gravar, em que estamos aqui a gravar este episódio, saiu um mod que permite jogar a versão Steam de Final Fantasy VII em 60 frames por segundo. Pá, Estavas-me a falar disso aqui em off. é Eu exatamente, não exato, e sabia. queria partilhar também aqui com todos que estejam a ouvir, portanto, se tiverem curiosidade em ouvir, pesquisem no YouTube Final Fantasy VII 60 FPS, que depois estão lá
tipos do YouTube a explicar como se faz isso, mas basicamente vocês têm que ter o jogo original. Claro que não isto é apenas uma pequena melhoria que vão fazer ao jogo, ou seja, têm que comprar o jogo na Steam, como é óbvio, e depois vão fazer umas certas mudanças no source code, mas se vocês pesquisarem no YouTube vão encontrar e será uma melhoria bastante significativa, e eu estive a ver imagens e aquilo fica mesmo incrível. Portanto, fica aqui a minha sugestão, já agora, Johnny, que tu és grande fã, hás de investigar isso também. Boa dica. Portanto, anos mais tarde foi lançado um remake de Final Fantasy VII para a PlayStation 4, depois de ter sido anunciado em 2015, se não estou em erro, ou na E3, 2015, 2016. Anunciado. Anunciado, aquilo, sim. Aquilo chegou a ser uma tech demo da PlayStation 3, se não estou em erro. A sério? Ei. Eu julgo que sim. Aquilo foi aquele jogo que eu nunca pensei que... Até te digo uma coisa, se a malta pensava que nunca iria haver um Shenmue 3, eu pessoalmente achava que nunca iria haver um remake de Final Fantasy VII. Eu disse literalmente, eu tenho com um grande amigo meu, que é o João Farinha, um abraço fera, ele depois há de ouvir isto. Nós estávamos a ver essa E3 os dois. Nós nem sequer ficámos com hype. Nós dissemos, acreditamos quando vimos o jogo. E só quando o jogo me chegou às mãos é que eu acredito. Honestamente. Yeah. E depois foi lançado efetivamente para o mercado em 2020. Tu foste também adquiriste logo o jogo, como tu disseste agora mesmo. Calculo que já tenhas terminado, pelo menos já passaram 2 anos. Não demorou tanto tempo como foi na altura, em 97, 98. Não, estou a brincar contigo. Mas basicamente, o que é que tu achaste deste remake? Quais são as tuas opiniões como um veterano da série Final Fantasy? O que é que achaste? Epá, é complicado. Porque é assim, está aqui nostalgia à mistura, não é? Sim. Isto da nostalgia... One hell of a drug. É muito complicado, pá. É uma porra nestas coisas, mas pronto. O que é que acontece? Muito honestamente, prefiro o Final Fantasy VII original porque é um jogo diferente. Porque isto é realmente um remake no verdadeiro sentido da palavra. Porque este Final Fantasy VII novo é mesmo um Final Fantasy VII novo. Eles mudaram as cenas, ou seja, é a mesma história contada de uma maneira diferente. É aquilo que é. Portanto, é perfeitamente legítimo que o pessoal diga gosto mais do antigo ou gosto mais do moderno. Sim. Agora, se é um jogo incrível, é um jogo absolutamente incrível. Se eu gostava de ter tido um jogo completo, em vez de estar a ter por episódios, claro que sim. Mas vou comprá-los todos por episódios? Pá, claro que vou. Agora, acho que eles têm realmente ali um desafio muito grande em mãos, porque com este jogo eles ainda nem sequer chegaram ali ao final do primeiro disco. Pois. Tipo, tu não sei de Midgar. Não faço a mínima ideia do que é que eles vão fazer. O Sephiroth Shands foi apresentado de uma maneira precoce comparativamente à versão original, mas acho que foi muito bem posto. Portanto, eu estou a gostar desta abordagem, de saber. Gosto mais do primeiro, até agora, pronto. Mas estou curioso agora. Acho que eles têm ali uma tarefa enorme nas mãos. Não? É que eles vão ter de recriar aquele mundo. Aquilo vai ter de lá estar. Sim. Vamos ver. Engraçado tu teres falado agora de Sephiroth. Eu quando estava a fazer as pesquisas disto para este episódio, eu descobri uma coisa que eu não fazia ideia. O Sephiroth entra no primeiro Kingdom Hearts e deve entrar nos outros, que eu não joguei também. E é uma doença, meu. É uma doença matar aquele gajo. Não, mas não é isso. Tu sabes quem é que é o ator que dá a voz ao Sephiroth no Kingdom Hearts? Não, pá. Mas estás a falar do meu jogo preferido, eu não sei. Então vou-te dar uma novidade que eu também fiquei em choque quando descobri este fun fact. É basicamente um elemento do Zen 5. E juro que isto é verdade. É o Lance Bass. Ei, eu não fui. A sério, eu fiquei em choque. O Zen 5 é o grupo do Justin Timberlake, que era basicamente na altura era o menos conhecido, só que depois... Eu vou te dizer, eu só conheço o Justin Timberlake deles. Não faço a mínima ideia. Sim, eu também não sabia. Mas depois estava eu a pesquisar e depois Sephiroth Voice Actor. Na versão inglesa do jogo, ou seja, na versão adaptada para inglês, a voz do Sephiroth é um elemento do Shin N5. O Lance Bass. Quando eu li esta informação, eu dei uma gargalhada, porque não é nada contra ele, nem é por ser elemento do N5, mas
eu acho tão engraçado um elemento de uma boys band Olha que o próprio ser... Sephiroth tem uma vibe muito J-pop. Ele tem aquele. É muito aquele. É isso mesmo, foi exatamente, sabes? É como o Sephiroth tem uma adoração por parte dos fãs e na altura, eu lembro-me, eu não era grande fã de RPGs, mas eu lembro-me de ver AMVs, ou seja, Animated Music Videos com vídeos do Final Fantasy VII, com músicas dos Linkin Park, ou sei lá do quê. Uma coisa muitos anos 2000, não sei se tu te lembras desse fenómeno, que faziam essas montagens. É capaz de ser das personagens, uma das personagens de Final Fantasy que mais cosplays teve. Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu sou mais... Diz. Diz, desculpa. Cada vez que vou a eventos vejo lá cosplayers do Sephiroth. Sim. E para além disso tem uma música icónica, One Winged Angel. Poça. A versão dessa... Pá, eu sou um gajo de heavy metal, pronto. E o que acontece? Tu também és músico e tu falas a mesma linguagem que eu e tu já fomos a um concerto de heavy metal, os dois. É verdade, sim. E tu sabes que a música clássica tem muito em comum com o heavy metal e vice-versa. Em termos de linguagem musical, em termos de estrutura, em termos de dinâmicas, tudo. A versão do One Winged Angel do filme do Final Fantasy VII, do Advent Children, a versão da orquestra com a banda, Jesus. É fortíssima. Yeah. Eu, por exemplo, eu fiquei com pele de galinha quando o Sephiroth foi anunciado como DLC no Super Smash Bros. E mostraram o vídeo dele. Sim. E eu a cortar lá o inimigo do Smash Bros., que agora está-me a faltar o nome, que eu também já não tenho cabeça para tudo, é os 30. Mas quando ele corta o inimigo e depois aparece a música dele, eu fico, meu Deus, o que é isto? Isto é awesome! E eu tipo... E agora vou-te dar uma curiosidade. Sabes como é que o Nobuo Uematsu compôs essa música? Não, partilha aí com o pessoal. Eu não sei se foi a única vez que ele fez isso, mas sei que foi a primeira, isto dito pelo próprio numa entrevista. Foi a primeira... Pronto, o Nobuo Uematsu, ele é um compositor clássico. Sim. Pronto, e tem um historial... incrível em termos de scores para videojogos. Pronto. Ele, quando compôs a música do Sephiroth, ele basicamente aquilo eram peças que ele tinha todas em separado. Ou seja, aquela introdução, tipo dos violinos, ele tinha essa parte, tinha a bridge, era outra parte. Ou seja, o One Winged Angel é uma mistura de várias peças dele. Eram peças que ele tinha e ele literalmente ligou-as todas. Epá, é tal como um puzzle. Fogo, isso é brutal. Sim, olha, nem mais. Mas mesmo, exato. Ele compôs a música assim, que é incrível. E já agora que também estamos aqui a partilhar músicas e isso, um momento que eu lembro perfeitamente, a dar uns anos valentes, e foi quando também eu comecei a ter uma maior percepção de Final Fantasy VII, foi quando fui ver o concerto do Video Games Live em Lisboa. Não fui. Eu fui um dia, eles foram 2 dias e eu fui o primeiro. Eu acho que até vieram em 2 anos diferentes. Mas no dia em que eu fui, e devem ter tocado também no segundo dia, eles tocaram lá o One Winged Angel, e depois e basicamente era com a orquestra, e depois era com o Tommy Tallarico em palco, sim. E a tocarem aquilo ao vivo, eu fiquei tipo completamente em êxtase, porque eu fiquei tipo, o que é isto? Isto é lindo! E eu não tinha aquela ligação nostálgica do Final Fantasy VII tão forte como tu tens, percebes? E eu lembro-me de estar a ouvir aquilo e fiquei, uau, isto é brutal! E eu tenho que fiquei... e foi mesmo incrível. Aquela música, mano. É mesmo... Tu estavas a dizer há bocado que tu preferes o Final Fantasy VII original para a PlayStation. Sim. Em vez do remake. Se tu tivesses que recomendar a uma pessoa que queira aventurar-se pelo mundo dos RPGs e queira dar uma chance à franquia Final Fantasy, qual é que achas que devam começar? Pelo original na PlayStation ou pelo remake? Estás a falar entre Final Fantasy VII, não Final Fantasy franquia. Não, Final Fantasy VII, sim. Se quiserem, eu estou a assumir que as pessoas querem entrar no mundo dos RPGs por causa do Final Fantasy VII, Eu vou ser sincero, nem o Final Fantasy VII original, nem o remake. O que eu sugeri é a versão remaster do Final Fantasy VII original. Ok. Por exemplo, essa Switch, né?
Eu tenho no Switch, que eu tenho o Sim. Double Pack do set com o 8. Ok. Eu sugeria essa versão, que no fundo é o Final Fantasy VII, pronto, é o original. Mas Sim. tem ali umas texturas, principalmente para malta que, pronto, que se calhar não viveu os anos 90. Malta que se calhar que não cresceu com o início dos 32 bits, porque eu reconheço, envelheceu mal. Eu acho que é muito mais honestamente, acho que é muito mais fácil alguém que nunca jogou e que não tem grande conhecimento desta estética, vá, Uhum. pegar num Final Fantasy VI do que no Final Fantasy VII, porque envelheceu pior, genuinamente. Mas se jogar essa versão remaster, tanto a da Steam que tu recomendaste, que me Sim. parece ser super interessante, ou mesmo a da Switch, é a que eu recomendo, honestamente. Para terem Ok. realmente aquela experiência, e isto, claro, e se for o primeiro Final Fantasy que estão a jogar, também parece ser uma excelente aposta. Para quem nunca jogou um jogo Final Fantasy, ou pode ser bom ou não, porque é aquela questão. Cada jogo de Final Fantasy é um jogo completamente diferente. Por isso é que às vezes aquele pessoal Cada às vezes, jogo tem uma história diferente, exatamente. Sim. exatamente. Portanto, acho que sim. Eu diria uma versão remaster mais atualizada do Final Fantasy VII original. Essa Ok. seria a minha aposta. E já estamos aqui quase a terminar. Como fã da franquia Final Fantasy, o que é que esperas no futuro desta série? Quais são as tuas expectativas? Opa, eu estou obviamente super curioso em ver o que é que eles vão fazer com o resto do Final Fantasy VII. Ok. Porque é realmente um projeto bastante ambicioso. Uhum. Falar da Square, mas realmente é um projeto bastante ambicioso. Mas estou extremamente curioso. E em relação a novos lançamentos de Final Fantasy, tirando o online, que eu confesso que joguei, mas eu já não tenho tempo para jogos online. Deixei tudo. Deixei o World of Warcraft, deixei o Neverwinter, o Dungeons and Dragons Online, deixei isso tudo. Mas em termos da franquia principal, eu acho que a Square está a voltar um pouco às raízes, o que eu acho extremamente apelativo, porque o Final Fantasy XVI vai ter uma estética muito mais virada para o medieval, estás a ver? Tipo fantástico, Uhum. não tão futurista, etc. Parece muito, muito interessante. Lá está, é nível estético o que eles querem fazer com o Final Fantasy XVI. E vamos ter agora em março, não estou em erro, o Stranger of Paradise, É já em março? novo da Ei, franquia Final Fantasy. fogo. Pensava que era só mais para o final do ano. Não, 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 Mas, não, não. ok. Posso ver aqui, eu muito me engano, mas eu acho que ele está planeado exatamente para março, 18 de março. Yeah, Pensava que fosse mais tarde. Ok, fixe. que eu entendo que as primeiras reações dos primeiros trailers não foram as melhores. Realmente aquilo parecia um jogo muito, muito vazio. Até havia uma demo, pá, aquilo realmente estava muito, muito vazio. Só que agora tivemos na semana passada uns trailers novos e eu acho que aquilo vai ser muito, muito interessante. Porquê? Porque é um spin-off baseado no universo do primeiro Final Fantasy, do primeiro de todos, da NES. Ok. Portanto, em contraste, temos o primeiro Final Fantasy da NES tipo em 8 bits e agora temos tipo um sucessor, vá, para as gerações atuais. Epá, estou curioso, honestamente estou curioso. Até porque eu joguei o primeiro Final Fantasy, o da NES, também joguei, por exemplo, o Final Fantasy IV, que também tem essa vibe mais medieval, mas a maior parte dos Final Fantasies que eu joguei foi tudo muito, pá, aquela onda muito futurista, etc, meio steampunk, etc. De maneiras que estou curioso com este que regressa às origens. Portanto, acho que sim, acho que o futuro, pá, parece-me Sim. estar 2022, interessante. 2022 parece ser um ano em grande para os fãs de Final Fantasy, não é? Sim, sem dúvida alguma, yeah. Ok. Muito bem. Se as pessoas quiserem te ouvir por aí e se quiserem acompanhar o teu trabalho, o que é que devem fazer? Pá, olha, podem vir até aqui à minha casa, eu estou livre às sextas. Sigam-me no YouTube, no meu canal Retro Raider. Passem também pela SIC Advance, no programa Retro Gamers. Estava com demasiados retros agora aqui na cabeça. Retro Gamers, passem por lá, pela SIC Advance e vejam também os outros conteúdos de gaming da SIC Advance. Pronto, é um bocado uma onda estar aqui a Não, na fazer esta boa. publicidade, mas é fixe saber que há uma estação televisiva que está a apostar em conteúdos de gaming dentro das várias áreas do gaming aqui em Portugal. É muito fixe. E Ok. fiquei atento, eu vou ter cenas novas aí, estou a trabalhar num livro, voltei a compor música, portanto, estão a acontecer Ok. coisas. E o que é que tu podes revelar sobre o livro neste momento? Honestamente não posso revelar muita coisa, mas vai ser um livro de crónicas, basicamente. Eu tenho um segmento no meu canal que se chama Video Game Memories, que é exatamente isso, são as minhas memórias de videojogos. Ah, é quase como se fosse um diário,
onde eu Sim. conto histórias caricatas de jogos que me marcaram. Às vezes atenção, não tem necessariamente de ser jogos que estejam no meu top, percebes? Mas Uhum. de alguma maneira são jogos que têm uma história caricata que me marcou. E o meu livro vai ser sobre isso. Ok. E vai sair este ano ou ainda não consegues confirmar isso? É possível que sim. Pronto, ok. Fica aqui então É o possível teaser no ar. então pensa em Mais uma vez, mais uma vez, Johnny, muito obrigado por ter estado cá. E já agora fui aniversário Final Fantasy VII. E deixa-me só dizer uma coisa. Eu tenho de dizer isto, meu. Sabes que é sempre fixe quando tu me convidas para estas coisas, porque tu foste o primeiro gajo a entrevistar-me, meu. Não sei se sabes isso. Foi? Yeah. Quando eu comecei o canal, poucos meses depois, tu foste a primeira pessoa Pois foi no meu antigo blog, não foi? exatamente, que nós fomos ali à Pois Vasca, foi. ao Trovadores, e tu entrevistaste-me na altura por causa tanto do canal como da minha banda. Yeah. Aí, pá, já foi 2017, não? Há 5 anos, meu. Há 5 anos. Yeah. Pronto. É verdade. Está bem, fica aqui este trivia. Agora mesmo para a despedida, obrigado, Johnny, e espero contar, espero que a gente se veja em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado, João, por ter estado cá. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho do João Mateus, na descrição deste podcast podem encontrar as suas redes sociais e também o seu canal de YouTube. Bom, e agora quero saber a vossa opinião. São fãs de Final Fantasy VII? Têm alguma memória em particular sobre este jogo e queiram partilhar comigo? Escrevam-me tudo na caixa de comentários, caso esteja a ouvir no YouTube. Mandem-me mensagem para o meu Instagram, @piado_do_pardal, ou então mandem-me um tweet, @piadopardal, tudo junto. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube, ou então seguir-me no Spotify, no Apple Podcasts ou noutra plataforma de streaming da vossa eleição. E já agora, podem avaliar-me no Spotify e por isso não se esqueçam de dar estrelas no podcast. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.